Nesta segunda parte da série de reportagens Investimentos e Negócios de Impacto no Brasil, abordaremos inovação social para a transformação socioambiental e políticas públicas. Cada vez mais pessoas e empresas estão se mobilizando e utilizando espaços para agir com responsabilidade diante das diversas demandas sociais que existem no mundo. E um termo que se tem ganhado relevância nesse contexto é a inovação social. De acordo com a Stanford Social Innovation Review, a inovação social é um meio melhor para entender e criar mudanças sociais de todas as formas possíveis. Ela identifica um desafio social e busca agir na raiz desse problema, eliminando sua causa e não apenas seus impactos negativos. Dentro da inovação social, existem as chamadas alianças estratégicas intersetoriais, que são todas as formas de colaboração ou trabalho conjunto que as empresas ou suas fundações e institutos mantêm com organizações da sociedade civil ou do governo para realizar práticas de atuação social. As grandes organizações e empresas sem fins lucrativos são ferramentas cruciais para incorporar o elemento social e o ambiental na estratégia corporativa. Pode-se definir alianças socioambientais como formas de relacionamento entre empresas envolvendo troca, compartilhamento ou co-desenvolvimento de produtos, tecnologia ou serviços, com o objetivo de implementar políticas e atividades que incluem pelo menos um parceiro sem fins lucrativos e objetivos não econômicos, isto é, objetivos voltados para a melhoria do bem-estar social e para a preservação do meio ambiente. O espaço aqui, ele era um terreno abandonado e ele foi emprestado para a gente desenvolver essa horta comunitária, que a princípio a gente pensou em criá-la para produzir uma pequena quantidade de alimentos mais utilizados no nosso dia a dia, né? E ter à mão ali algumas ervas, mas também para a gente envolver a nossa vizinhança e a comunidade desse entorno. Além disso, a gente criou um pátio de compostagem, um pequeno pátio com 3 baias, onde a gente faz a gestão dos nossos resíduos orgânicos, né, produzidos em casa. Eles são compostados aqui e depois eles retornam para os nossos canteiros em forma de adubo. Outra coisa também que a gente percebeu que esse espaço vem trazendo, né, trazendo a natureza aqui para dentro, a gente atraiu também espécies de pássaros, vários tipos de borboletas, abelhas, né, animais que voltaram a frequentar aqui a nossa vizinhança. Então, o que a gente espera é que outras pessoas se inspirem. Isso estimula a que a gente esteja cada vez mais conectado com a natureza, com as problemáticas da nossa cidade, na questão da gestão dos nossos resíduos dentro de casa. Os marcos regulatórios são responsáveis pela criação de um ambiente que concilie as necessidades dos usos e usuários de recursos hídricos. Trata-se de um conjunto de especificidades e direcionamentos gerais, definidos e implantados após discussões com usuários, comitês e órgãos ambientais de uma determinada bacia, para regularizar e aplicar instrumentos de gestão previstos na política de águas. No Brasil, o painel Saneamento informa, apoiado em dados de 2018, que 83,6% da população possui acesso à água, enquanto 46,9% não tem coleta de esgoto. Em audiência pública no Senado Federal, no mês de setembro de 2019, o Instituto Trata Brasil noticiou o indicador associado à eficiência de entrega de água, segundo o qual, em 2017, o país teve prejuízo de 11 bilhões nessa área. Esse é o contexto em que se insere o novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei nº 14.026/2020, e o seu intuito de viabilizar a universalização dos serviços
até 31 de dezembro de 2033, assegurando o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. Bom, a Lei 14.026 ficou conhecida como Marco Legal do Saneamento ou simplesmente a Lei do Saneamento Básico. Qual a importância dela? Bom, a lei ela foi criada com o objetivo principal de universalizar o saneamento, de fazer essa universalização dos serviços de saneamento básico. O que seria um serviço de saneamento básico? Coleta de resíduo, fornecimento de uma água potável de qualidade, tratamento de efluentes, enfim, tudo relacionado ao saneamento básico. Esses serviços a gente sabe que existem, são prestados em alguns lugares, outros nem chegam, mas de uma forma muito ineficiente ainda, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, a nova lei do saneamento básico obriga a empresa prestadora de serviço a ter metas e a cumprir metas relacionadas ao serviço prestado à população. Obriga a empresa a fornecer um serviço de distribuição de água de qualidade, de gerenciamento de resíduos de qualidade e tira também aquela visão anterior que era uma grande empresa estatal que tinha o domínio do mercado e fazia, digamos assim, como se a gente pudesse dizer o que bem entendia. A partir de agora, tem como se fiscalizar, tem como cobrar por um serviço de qualidade, sabe? Legalmente. Por isso que ficou conhecida como um grande marco legal do saneamento básico. Porque a gente, de fato, vai ter um serviço de qualidade, a gente vai ter a questão do saneamento indo em regiões que antes nunca foram, de forma igualitária, que é a questão da universalização, fora uma série de outros benefícios, né, que a lei prevê. Nos séculos 18 e 19, a função principal do Estado era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque inimigo. Entretanto, com o aprofundamento e expansão da democracia, as responsabilidades do Estado se diversificaram. O Estado necessita desenvolver uma série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio ambiente. Para atingir resultados em diversas áreas e promover o bem-estar na sociedade, os governos se utilizam das políticas públicas, que são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. O grande desafio das políticas públicas para o campo é o alcance do desenvolvimento rural de maneira econômica, social e ambiental sustentável, harmonizando a necessidade de crescimento com a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais. O Brasil é um dos países com o maior potencial de expansão de sua capacidade agrícola, sem a necessidade de agredir o meio ambiente, com disponibilidade de terras agricultáveis, abundância de água, tecnologia de ponta, luminosidade, clima e solo favoráveis. Falar em meio ambiente não remete só à questão floresta, animais, não. O meio ambiente é o nosso meio, no geral. E o que acontece? As políticas públicas, assim, elas são pensadas e devem ser pensadas, né, para que eu tenha um meio ambiente equilibrado, para que eu tenha um meio ambiente habitável. Então, as políticas públicas, elas são de suma importância para que o que o homem devolve para a natureza, a questão da degradação ambiental, a questão do saneamento também, porque se eu tenho uma grande população, que é a questão das cidades, concentrada numa pequena área, eu gero uma quantidade de contaminantes, de poluentes, de resíduo que aquele meio não consegue absorver sozinho. Então eu preciso pensar em políticas que façam com que essa degradação seja minimizada, em alguns casos até não exista, né? Então essas políticas públicas, elas precisam ser eficientes e são importantes para que eu consiga ter um meio ambiente habitável, para que eu consiga ter um meio ambiente equilibrado, principalmente no que se refere à questão de homem e natureza, né? Então, as políticas públicas, elas precisam ser pensadas também como uma forma de ajudar a natureza a se recompor dos danos que o próprio homem causa. No próximo episódio da série, você conhecerá novos instrumentos financeiros e como reaproveitar recursos ambientais.